Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente finaliza essa sequência de química orgânica voltada para ácidos e bases, né? A gente viu, assim, algumas definições partindo, né, de conceitos de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, de Lewis, passando aí a entender alguns fatores que vão afetar nessa acidez e nessa basicidade de cada composto orgânico, né, de acordo com a sua reação, de acordo com o meu reacional. E hoje a gente vai para a parte, né, dos exercícios, que ao longo dos vídeos eu fui mostrando alguns slides com uma resolução de exercício para vocês pararem, pensarem e observarem aquilo que eu tinha, né, falado para vocês para exercitar. E agora chegou o momento da gente corrigir, né? Vamos lá. Então, lembrando um pouquinho ali de Arrhenius, não é? Que era uma definição mais que tinha que ter hidrogênio, tinha aquelas limitações. Então, vamos lá. Para esses exemplos da letra A, da amônia, né? Nessa questão, ela pediu o quê? Qual a base conjugada de cada um dos seguintes ácidos? Ou seja, eu tenho que descobrir qual é a base conjugada, né, desse ácido que está aqui na letra A, letra B e letra C. Então, acertou quem colocou o íon amideto, né, que é essa perda desse próton de hidrogênio, né, e a presença, né, dessa carga negativa agora. E, né, do alcino, né, desse etino, a gente tem essa perda também desse próton de hidrogênio, gerando o íon etil, né, etilmideto, né, que é essa presença dessa terminação. Da mesma forma com esse álcool, né, o álcool ele vai perder esse próton, gerando o íon metóxido. No entanto, nessa segunda questão, a gente já tinha o inverso, né? Qual era o ácido conjugado? Né, a gente sabe que ácidos e bases conjugadas são os pares, né? Se eu tenho um ácido forte, eu tenho uma base conjugada fraca. E aí a gente vai ver outras definições, né? A gente viu outras definições. Nessa questão de Arrhenius, aqui mostra as bases, né? A água e essa amina. Então, qual é o ácido conjugado dessas bases aqui? Temos esse íon, né? Aí já é cargas diferentes, a gente consegue observar que no primeiro, né, para a base conjugada, a gente tem a carga negativa. Para o ácido conjugado, a gente já tem a carga positiva. É justamente aqui, essa presença do nitrogênio fazendo 4 ligações. Por isso, né, que ele fica com essa carga. No segundo, né, já partindo agora para as definições de Lewis, né? E aí, para a gente indicar qual seria a base e qual o ácido, né, de acordo com cada reação. Né? Para essa letra A, né, eu já trouxe aqui. Aqui era a questão, né, que a gente estava pedindo para identificar, né, o que está acontecendo, né, com essas cargas, e aqui eu já coloquei descrita a reação já com as setas. Nesse caso, o sentido, né, dessa parte com os pares de elétron líquido do cloro partindo em direção do alumínio, fazendo o quê? Quem tem, né, esses elétrons, quem é rico em elétrons vai ser o nosso nucleófilo. Lembra de reações, né, de nucleófilo e heterodrófilos? O ácidos e bases de Lewis tem esse mesmo conceito. Então, nossa base está rica em elétrons, vai doar, né, para o ácido. Seria esse aqui. Ficando um complexo com esses pares, né, de elétrons positivos e negativos. Para essa segunda, né, era o mesmo conceito, a gente já tinha aqui um carbocátion e a água. Né? Lembra que a água ela tem, né, ela é uma substância anfotérica, que ela vai, né, se comportar como ácido e como base. Mas e aí, nessa situação, a gente vê pelo fluxo, né, da seta, que os elétrons estão fazendo o quê? Partindo da molécula da água para nosso carbocátion. E aí, a água vai se comportar como nosso ácido e esse carbocátion como a base, porque ele está deficiente em elétrons, ele está querendo receber esse par de elétrons para poder se estabilizar. E agora, né, a gente tinha esse exemplo
que foi como eu falei até no vídeo anterior, que tinha, quando eu apresentei no vídeo para vocês, lá na parte de definições de ácidos e bases, que eu pedi para vocês pararem o vídeo e seguir, eu falei que a reação que eu tinha descrito de forma errônea, porque eu tinha colocado ele dissociado, e aqui não acontece isso, certo? Ele forma um complexo da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, né? Que aqui é para a gente só mostrar as setas, o que está acontecendo aqui na reação. A gente tinha que colocar, estava aqui em fórmula, né, nominal, e colocar assim de forma estrutural para a gente abrir a molécula e entender ela para poder entender o que é que acontece em uma reação orgânica. Então, a gente pegou aqui o metanol, fez a estrutura do metanol, que seria esse, né, algo mais simples, reagindo com o trifluoreto de boro. E a gente sabe que, né, o boro ele só vai conseguir, de acordo com os elétrons de valência dele, 3 ligações. Por isso que o fluxo da seta é nesse sentido, para o boro. Fazendo, então, né, essa inversão aqui das cargas e formando esse complexo. Para a segunda questão, nessa letra B, né, o clorometano reagindo com o tricloreto de alumínio. A gente, né, esse sentido, né, que a seta sai do cloro indo em direção ao alumínio, seguindo essa mesma perspectiva. Nessa reação, né, nessa questão, eu queria que vocês escrevessem a equação, né, que é apenas isso, que mostrar o que é que está e o que é que vai ser formado. E assim mostrando que seria uma reação ácido-base e o que vai acontecer quando ela ocorrer. Era apenas isso que era nesse exercício. Para a letra C, a gente já tinha um eteno dimetílico reagindo com o trifluoreto de boro novamente. Então, a gente tem os elétrons livres do oxigênio que vai atuar, né, vai atacar aqui nesse centro reacional onde está o boro, fazendo da mesma forma essa ligação. E agora, né, a gente tinha que identificar quais seriam as espécies que seriam potencialmente ácidas ou base de Lewis. Nessa letra A, né, a gente tem que observar toda a molécula. Aqui fica simples porque a gente já vê que a gente tem pares de elétrons. Como é Lewis, a gente sabe que está envolvida ali com, né, transferência de elétrons. Então, essa letra A ela seria ácido ou base. Você colocou o quê? Então, uma base. Por quê? Devido aos elétrons livres do nitrogênio estar doando um par de elétrons, né, ele vai fazer com que ele seja a base nessa reação. E agora, né, a gente vai falar um pouquinho de carbocátio. O carbocátio ele vai ser o quê? Né? Ele vai ser ácido. Por quê? Ele vai estar deficiente de elétron, ele vai precisar receber. Né? Ficou com dúvida de quem é ácido e quem é base de Lewis? Volta no vídeo anterior, confere as definições do que seria esses ácidos e bases e tenta refazer novamente. Na letra C, agora, né, voltando aqui, pegando o gancho do exemplo da letra A, tem pares de elétron livre, é base, né, que vai estar, devido a esses elétrons do fósforo, está disponível para doar esse par de elétron para a reação. E agora? Esse íon, né, a gente tem agora um íon com carga negativa, então ele é base, devido a essa carga, né, essa presença dessa carga negativa. E agora, a gente falou lá do boro, né, com trifluoreto de boro. E agora, o que é que vai acontecer? Vai ser ácido. Por quê? Ele vai receber, ele tende a receber esse par de elétrons. E agora, o hidreto. Né? A gente viu que tem transferência de prótons, mas em questão de hidreto, vai ser a base de Lewis, né? Ela vai ter essa representação e vai atuar como essa base. E tinha mais esse exercício sobre estabilidade da base conjugada, né? A gente viu alguns fatores que vão afetar também essa estabilidade, né? Eletronegatividade, hibridização, entre outros, ressonância. Mas nesse caso aqui a gente está falando sobre a eletronegatividade. Né? O que é a eletronegatividade? Ela vai ser, né? Vai ser um fator dominante nessa reação. Então, né, nesse composto. E aí, a questão pedia em relação aos dois prótons de hidrogênio aqui. Esse do nitrogênio e esse do oxigênio. Qual deles seria mais ácido? Né? A gente tem que lembrar aqui da eletronegatividade. Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo, né, do que o nitrogênio. Então, a gente precisa o quê?
A dica que eu dou é desprotonar primeiro, né, dissociar cada uma dessas etapas, assim como eu fiz. Pronto, primeiro eu dissociei a parte do nitrogênio e observei onde ficaria a carga, né, negativa, melhor né, se adaptava, melhor se agregavam, porque a gente sabe que, a gente viu que átomos eletronegativos, eles vão comportar melhor essa carga negativa. Então, dissociando, a gente consegue visualizar melhor. Aí, nesse primeiro momento, o nitrogênio fica com a carga negativa. E a gente consegue ver depois que o oxigênio também fica com carga negativa. Então, qual desses dois pontos seriam a base mais estável? Qual o elemento o elemento mais eletronegativo, ele vai estabilizar melhor essa carga, né, negativa. Então, a gente tem que esse centro aqui é o mais ácido, porque essa parte foi a mais estável, porque comportou melhor essa carga negativa. E agora, né, a gente tem pares para poder entender qual é o mais ácido. Lembrando que a gente está falando aqui de fatores, né? Fatores que vão afetar entre eletronegatividade, centro reacional. Então, nessa letra A gente tem que olhar o que é semelhante e o que é diferente em cada situação, né? A gente consegue observar que nesse primeiro aqui, ele é idêntico a essa outra, a diferença é o meu halogênio. Então, isso é importante. Por quê? A gente vai ver o quê? Que o flúor, ele é muito mais eletronegativo, ele vai atrair bem melhor, né, esse elétron do que o boro. Então, ele vai abstrair mais, ele vai captar essa carga negativa do ânion formada quando o próton é perdido. E assim esse ácido ser mais forte. Então, a gente tem que essa primeira estrutura, ela é mais forte, né, do que esse segundo, devido à eletronegatividade do flúor. E nesse segundo composto, que a gente agora tem o mesmo halogênio, porém em posições diferentes, porque a gente sabe que o centro reacional é aqui, né? É o nosso ponto que vai acontecer outros efeitos até. Então, a gente tem que observar que no segundo composto, ele está mais próximo da carboxila, né? Isso ele vai ser mais capaz de dispersar essa carga negativa do ânion formado quando o próton é perdido. Então, ela vai ser mais ácida. Quanto mais distante do centro reacional, ela vai perdendo essa força, né? E agora, a gente vai ter que colocar os compostos em ordem decrescente. Lembra que eu enfatizei, né? Em ordem decrescente de acidez. E aí, a gente tem que lembrar, né, questão da hibridização nesse primeiro momento. Ele está relacionado às questões de hibridização. Por quê? A gente tem que... observa que a gente tem aqui um alceno, um alcano e um alcino. Né? A gente sabe que o alcino ele é mais ácido, porque né, ele tem uma hibridização, ele tem um caráter, né, SP maior do que os outros. Né? Então, isso vai ser ele mais ácido, o alceno, efetivamente, mais ácido do que o alcano, porém, menos ácido do que o alcino. Né? Então, a sequência vai ser alcino, alceno e alcano. Né? Ou seja, que eu estou decrescendo a acidez, do mais ácido para o menos ácido. E esse ácido, né, agora partindo para essa segunda questão, a gente tem, então, a presença de um álcool, né, de um ácido carboxílico com a presença de um cloro, né, ou seja, a gente tem aqui estruturas funcionais diferentes. Eu aconselho também a vocês abrirem a estrutura para vocês conseguirem observar cada ligação e o que está acontecendo em cada estrutura, certo? E aqui a gente consegue observar que o mais ácido é o que tem o ácido carboxílico junto com o substituinte cloro. Por quê? Ele vai ter a presença de grupos, né, eletronegativo perto do centro reativo. E o centro reativo, ele é um ácido carboxílico e tem estabilidade por ressonância, que a gente já viu, né? Em compensação, aí aqui eu vou decrescendo. Eu tenho, nessa primeira estrutura, a presença de duas forças de ressonância, que já é superior às outras, e da eletronegatividade. Então, ele vai tornar isso mais ácido
enquanto nessa segunda estrutura só tem a questão da ressonância e, por último, o álcool, porque não vai haver ressonância nem tem um grupo eletronegativo. Então, a sequência vai ser o ácido carboxílico com o grupo substituído, né, eletronegativo, o ácido carboxílico e, por fim, o álcool. E agora a gente falando um pouco assim, né, a respeito das bases, dos fatores que vão afetar, dos fatores que vão alterar essa estrutura, né? A gente tinha aqui o ácido carboxílico aqui presente, perdão, a amina aqui presente, ela vai fazer o quê? Ela vai ter fatores que afetaram naquele momento, por quê? Ficou com alguma dúvida? Revisa lá os conceitos que eu falei a respeito de cada, né, de cada uma, né? A gente está falando assim da basidade desses compostos orgânicos. Então era o quê? A disponibilidade que esses pares de elétrons do nitrogênio tendem a reagir com o ácido, ou seja, quanto mais disponível ele tiver e quanto maior a densidade do elétron, né, dos pares de elétrons acima do nitrogênio, mais básico vai ser esse composto. Então, a gente viu, né, alguns fatores. Dentre essas duas primeiras, que tem aí uma amina, né, a gente tem duas aminas. Qual seria mais forte? Né? Qual é que se destaca mais, né, por ter essa força? A gente tem, nesse primeiro momento, essa, né, vai ser a base mais forte, né? Esse primeiro, por quê? Né, ele vai estar mais disponível para reagir com o ácido. No entanto, a segunda, ela tem a estrutura de ressonância presente. A gente sabe que a estrutura de ressonância desestabiliza essa base, então vai deixar ela mais fraca, né? E semelhante ao que acontece nessa primeira, vai acontecer ali em torno dessa segunda estrutura da letra B, porque a gente tem a presença de grupos eletronegativos, né, que é o oxigênio, como também a presença de ressonância. Ou seja, essa primeira estrutura vai ser, né, mais forte e essa também vai ser a base mais forte, porque elas vão estabilizar melhor a estrutura devido a ausência, né, desses fatores que vão afetar, que é a ressonância no primeiro momento, né, nesse segundo composto, né, que tem essa dupla ligação, e o outro é a presença das amida. Né? Quando tem esse centro reacional da amida, ele tem efeito de ressonância, e isso é muito forte, esse efeito de ressonância, ele sempre sobressai a qualquer outro efeito. Então, ele vai desestabilizar essa molécula, né? essa estrutura. Então, a gente agora tinha, por fim, esse último exercício, né? Da gente determinar qual a base mais forte dentre esses pares de compostos. A gente tem aqui aminas. Observe, se tiver dúvida em observar ela assim de forma fechadinha, a gente, né, tenta descondensar a estrutura para poder observar o que tem de semelhante e de diferente entre ambas. Aqui a gente consegue observar, né, a presença do flu. Né, as duas aminas temos, então, que na primeira a gente tem o átomo ligado, né, a carbono e nitrogênio, e no segundo é só um grupo alquilo. Então, a gente tem que, nessa primeira, a gente tem um nitrogênio ligado a fatores que têm efeito retirador de elétron, por isso que está nesse sentido da seta, né? Como o grupo é eletronegativo, ele está retirando, né, ele está deixando menos disponível. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir a estabilidade e qual vai ser a base mais forte? O que tem efeito retirador, esse aqui vai estar retirando, né, a seta nesse sentido, e esse com o carbono, ele vai estar fazendo o efeito doador. Isso são efeitos opostos devido essa presença de grupo doador, essa segunda, né, vai ser mais forte. Por quê? A base dessa segunda é mais forte devido até a presença de grupos alquilos, né? E esse efeito de doador do carbono e a presença de um fator eletronegativo aqui vai ter esse efeito retirador, vai desestabilizar o meu nitrogênio, fazendo com que ele seja uma base mais fraca. Então, tem também o que a gente se mostrar, porque tem efeitos, né, retiradores, né, indutivos retirador e doador de elétron. A gente observa que efeitos que têm eletronegativo, eles vão retirar, eles vão ter esse efeito indutivo e que vai deixar os pares de elétrons menos disponíveis. E agora, nessa segunda, né, a gente tem
uma amina, né, terciária, não, perdão, secundária e uma primária, né? E agora, a gente faz, né, uma associação com esse primeiro aqui, que a gente tinha uma terciária, e agora a gente tem a secundária e primária. Então, a gente sabe que tem esse efeito indutivo doador, né, em ambos, nesse e nesse, só que essa daqui é bem mais forte, porque ela tem 3 efeitos, né, doador. Tem desse grupo metila, desse grupo metila e desse. Nesse segundo composto, a gente já tem 2 metilas, ou seja, é um pouco mais fraca do que a terciária, porém ela vai ser mais forte do que a primária, devido, né, ser apenas um grupo metil. Então, a base mais forte é a base que está ligado a 2 grupos alquil. Então, a gente consegue observar que existe, né, fatores que vão afetar a estrutura, que vão ser importantíssimos para cada, né, seja base ou seja ácido. Né? A gente vai ver, né, a gente consegue observar e consegue entender que são. A gente tem que observar o que está no meu reacional, a gente tem que observar o que, né, que eu quero que essa estrutura faça, para poder a gente saber e prever o que vai acontecer com essa base ou com esse ácido. E aqui a gente conseguiu observar alguns fatores. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo também para a gente, né, para eu entender e ajudar vocês nos próximos vídeos. E ficou alguma coisinha que ficou faltando? Rever os vídeos novamente e tenta refazer, né, de acordo com esse gabarito. E não se esquece, se inscreve no canal, né? Compartilha, curte, compartilha para todos aqueles que é amante da química e que gostam de química orgânica. Então, até breve com os próximos conteúdos.